Seja bem-vindo à 36ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule os limites do item A, B, C e D. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo, pelo item A, observe, eu tenho aqui limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Bom, quando nós tivermos esse tipo de limite, para resolvê-lo, basta aplicar a propriedade aqui, ó, de limites que diz o quê? Limite de f de x elevado a n quando x tende a A vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a A elevado a n. Isso vai ser igual ao limite elevado ao quê? A n. Ou seja, o limite da potência enésima de uma função é igual à potência enésima do limite dessa função para qualquer n inteiro e positivo. Eu tenho aqui um n inteiro positivo. Então, aplicando, eu vou ter o quê? Limite de x ao quadrado quando x tende a 2 vai ser igual ao quê? A 2 elevado ao quadrado. Isso é 2 vezes 2, que dá 4. Próximo item, item B. Limite de 3x mais 1 quando x tende a 1. Bom, eu tenho um limite de uma soma, quando a variável x tende a um determinado valor. E o limite de uma soma é igual ao quê? A soma dos limites das parcelas. Portanto, limite de 3x mais 1 quando x tende a 1 vai ser igual ao quê? Ao limite de 3x quando x tende a 1 mais o limite de 1 quando x tende a 1. Agora, lembre-se, o limite de uma função constante é a própria constante. Onde nós temos isso? Nós temos aqui, ó, limite de 1 quando x tende a 1. Esse limite vai ser a própria constante. A constante aqui é 1. A constante é sempre um elemento que pertence ao conjunto dos números reais. Agora, o limite de uma constante vezes uma função, ele vai ser o quê? Ó? O limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Logo, nós vamos ter aqui limite de 3x quando x tende a 1 vai ser igual ao quê? Ao limite vai ser igual a 3 vezes o limite de x quando x tende a 1. Isso vai ser igual a 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, que é o limite de 1 quando x tende a 1, vai dar o quê? 4. Então, exercício resolvido, item B resolvido. Agora, tem uma forma mais fácil de resolver esse exercício? Tem. Basta substituir aqui, ó, em x o valor que a variável está atendendo. Então, vou ter 3 vezes 1 mais 1 vai dar 3 mais 1, 4. Agora, por que eu fiz esse passo a passo mostrando as propriedades? Simples, porque é importante que vocês absorvam um conceito. Por que se substitui aqui na variável? Por que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas? E por aí vai. Por quê? Porque mais tarde eu vou entrar em exercícios cada vez mais complexos, onde você compreender esses conceitos vai ser essencial para que você consiga prosseguir e resolver com simplicidade exercícios mais difíceis. Agora, próximo item, item C, limite de 4x mais 1 quando a variável x tende a menos 2. Bom, nós temos aqui também, ó, uma soma. E lembre-se, o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Logo, vou ter que limite de 4x mais 1 quando x tende a menos 2 vai ser igual a limite de 4x quando x tende a menos 2 mais limite de 1 quando x tende a menos 2. Lembre-se também que o limite de uma função constante é a própria constante, não importa o valor ao qual x esteja atendendo. É que o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Então, tem aqui limite de 4x quando x tende a menos 2 vai ser igual ao quê? A 4 vezes o limite de x quando x tende a menos 2, mais 1, porque limite de uma constante, independente do valor ao qual x esteja atendendo, é a própria constante. Então, mais 1. Agora, cheguei aqui, vou ficar com 4 vezes menos 2 mais 1. Isso vai dar menos 8. Menos 8 mais 1, menos 7. Então, esse aqui é o limite dessa função, né? 4x mais 1 quando x tende a menos 2. Agora, uma forma mais rápida. Substitua na variável a qual o valor de x que o limite está atendendo, que é menos 2. Então, vai ficar com 4 vezes menos 2, menos 8, mais 1, menos 7. Agora, observe. Isso aqui é muito fácil de fazer, por quê? Porque a gente tem aqui uma função constante. Ela é constante no valor a qual o limite está atendendo. Então, basta substituir aqui em x
o valor que a variável está, que o limite está atendendo, para conseguir resolver esse exercício. Agora observe, outros exercícios não vai bastar fazer isso. Outros exercícios você vai ter que aplicar propriedades operatórias, vai ter que aplicar outras propriedades, propriedade de potência, propriedades de produtos notáveis, divisão de polinômios, etc. Agora, próximo item e último item, item D, limite de 5 quando x tende a 10. Bom, o limite de uma constante é a própria constante, não importa para qual valor x esteja tendendo. Então, o limite de 5 quando x tende a 10 é 5. Agora, por que o limite de uma constante é a própria constante? Simples, gente. Quando nós temos uma função constante, nós temos uma função que só possui aqui, ó, coeficiente linear, que vocês devem se lembrar aí da aula de função polinomial do primeiro grau, que esse 5 aqui, ó, no que diz respeito a uma função, ele é o quê? O coeficiente linear, que é o valor o quê? É o valor na ordenada y, que o gráfico da função toca na ordenada y do plano cartesiano. E quando se tem apenas o coeficiente linear, o que a gente vai ter? É uma reta que vai se propagar na horizontal e que vai tocar na ordenada y no valor do coeficiente linear, que é o que a gente tem aqui. E resultado disso, para qualquer valor de x, a gente vai ter como correspondente em y o valor do coeficiente linear, que no caso aqui é 5. É por isso que o limite de uma função constante é a própria constante. Por quê? Porque a constante é o correspondente em y para qualquer valor de x que a variável esteja atendendo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.